Especial nova bebida nutricional usando fermentação submersa com Bacillus subtilis WX17 em grãos usados de cervejarias. Os grãos usados de cervejarias, ou BSG, como também podem ser chamadas, são resíduos gerados durante o processo de produção da cerveja, onde o rendimento global é estimado em até 38,10 a 6 toneladas por ano e são atualmente usados para ração animal ou descartados em aterros sanitários. Em outros estudos, foi relatado que o BSG contém proteínas, fibras e compostos fenólicos em quantidades abundantes. Daí viram que valia a pena explorar o desenvolvimento de produtos à base do BSG, colhendo seus nutrientes restantes. E para isso, utilizamos a fermentação submersa, que ocorre em meio da presença da água livre e substratos solúveis. A fermentação é uma abordagem promissora para aumentar o teor de nutrientes, alcançando assim um produto de alto valor nutricional. A fermentação microbiana fornece uma maneira viável de reutilizar ou adicionar valor para biorresíduos e produtos alimentares. O Bacillus subtilis é um dos mais notáveis neste quesito, porque produz muitos benefícios para a saúde e compostos antimicrobianos. A finalidade desse estudo foi utilizar o BSG como substrato em fermentação submersa para garantir o crescimento de Bacillus subtilis sem suplementos adicionais e ainda assim produzindo nutrientes no líquido. O Bacillus subtilis é uma espécie de bactéria gram-positiva que é uma saprófita, comum no solo e na água e não é patogênica. Especificamente no processo de alimentos, o Bacillus subtilis tem sido utilizado por séculos. Métodos e materiais. O Bacillus subtilis WX17 foi previamente isolado de nato e subsequentemente cultivado em caldo nutriente por um dia a 37 graus. O BSG foi armazenado em 80 graus e depois triturado em 5 malhas com almofariz e pilão de cerâmica. 10 gramas do BSG triturado foram autoclavados e inoculados em Bacillus subtilis e 50 ml de água estéril em um frasco de Alemanha. A fermentação submersa foi realizada durante 72 horas a 37 graus e 200 RPM. A amostra de ambos não fermentados e o BSG fermentado foram realizados em 0 horas e 72 horas. As amostras foram filtradas usando filtração a vácuo com papel de filtro em partículas de 40 micrômetros. Então foi feita uma análise metabolômica, que é um estudo científico para identificar e quantificar o conjunto de metabólitos. 100 microlitros de metoxamina cloridrato em piridina foi adicionado para derivatizar 1 ml de amostras liofilizadas e inoculadas por 1 hora a 37 graus. Em seguida, 200 microlitros de trimetilcilil trifluoroacetamina com 1% de TMCS foi adicionada às amostras e inoculada a 70 graus por 30 minutos. 100 microlitros foram retirados de cada amostra e medido 3 vezes. Análise de conteúdo fenólico. O conteúdo fenólico total foi analisado e expresso em termos de equivalentes de ácidos gálicos. 1 ml de amostra foi adicionado a 5 ml de água purificada e 0,5 ml de Folin-Ciocultel reagente antes de ser agitado em vórtice. Vórtice é um movimento forte e giratório. As amostras foram deixadas em repouso por 5 minutos. 1,5 ml de 20% de carbonato de sódio foi adicionado a cada amostra e os tubos foram preenchidos até 10 ml usando água purificada. As amostras foram inoculadas a 20 graus em condição escura por 2 horas. Posteriormente, a densidade óptica foi medida usando espectrofotômetro no comprimento de onda de 750 nanômetros. A água desionizada foi usada como branco. Análise de atividade antioxidante.
600 microlitros de amostra foi adicionada a 600 microlitros de solução DPPH e 0,1 milímetros preparada em etanol. As amostras em tubos foram posteriormente incubadas por 20 minutos em condição escura a 20 graus Celsius. As amostras foram medidas em um comprimento de onda de 515 nanômetros usando espectrofotômetro. A atividade antioxidante foi obtida da conversão de leituras de absorvância e quantificação em termos de peso de Trolox. Avaliação de viabilidade do Bacillus subtilis. A diluição 10 vezes foi realizada pela adição de amostra de líquido a água estéril em um tubo de Eppendorf. O processo de diluição foi realizado 11 vezes consecutivamente. 100 microlitros de cada tubo foram semeados em água nutriente e incubados por 24 horas a 37 graus. Depois disso, as contagens de células em unidades formadoras de colônia, UFC, foram registradas. Isso foi repetido semanalmente por 6 semanas. Análise estatística. As amostras foram analisadas estatisticamente por mínimos quadrados parciais, análise discriminante e mapa de calor. O mapa de calor foi gerado com cálculo de distância euclidiana junto com o algoritmo de agrupamento de ala. Os resultados. Resultados da avaliação de viabilidade do Bacillus subtilis. Ao longo das 6 semanas, não houve uma grande variação das unidades formadoras de colônias por mililitro, tendo na semana 0 uma contagem de 10,48 log UFC por mililitro e na semana 6, 9,86 log UFC por mililitro. A quantidade de contagem de Bacillus subtilis obtida é relativamente maior ou semelhante a outros micro-organismos benéficos comuns em bebidas. Bacillus subtilis foi avaliado como potencialmente benéfica para o humano e bioterapêutico. Assim, pode-se inferir que a viabilidade do Bacillus subtilis na bebida fermentada após 6 semanas forneceria propriedades benéficas. Análise estatística em metabólicos detectados. Uma análise metabolômica não direcionada foi empregada para obter insights no processo de fermentação submersa. Um total de 23 significativamente diferentes metabólitos foram observados. Os metabólitos detectados foram mapeados em um mapa de calor desordenado e podem ser classificados principalmente em tipos de aminoácidos, carboidratos e os intermediários do ciclo do ácido cítrico, como a gente vai ver daqui a pouco na figura 1. O mapa de calor oferece uma visão geral e usa um gradiente de cores para indicar as mudanças dos metabólitos após a fermentação. Então, aqui a gente tem na figura 1 uma análise do mapa de calor de metabólitos detectados tanto no controle quanto no BSG fermentado submerso. As 3 colunas da esquerda denotam os metabólitos obtidos de BSG fermentado submerso e, subsequentemente, as 3 colunas restantes representam os metabólitos em amostra BSG não fermentada. Quantidades maiores de metabólitos específicos foram mostrados em vermelho, enquanto o azul indica quantidades menores dos metabólitos específicos. Ensaio de conteúdo antioxidante e fenólico. Com base nos resultados da atividade de eliminação dos radicais DPPH deste estudo, BSG fermentado submerso produziu aproximadamente 2,08 vezes mais antioxidantes em termos de equivalente Trolox em comparação com BSG não fermentado. Houve um aumento no conteúdo fenólico, o que está de acordo com o estudo que relatou a fermentação servindo como um método poderoso para a extração de compostos fenólicos que estão ligados à parede celular. Então, com tudo isso que vimos, podemos afirmar que foi um estudo muito bem sucedido, sim, e que o BSG, junto com o Bacillus subtilis, produz uma bebida nutritiva testada para conter uma maior quantidade de aminoácido, total conteúdo fenólico e atividade antioxidante.
Então, a gente conseguiu atingir, sim, o que era esperado. Gente, essa foi minha apresentação. Muito obrigada por assistir até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar.